O título do vídeo, ele parece destoar um pouco com o perfil aqui do canal, mas esse é o tema mesmo, né? O funeral na CCB. E eu gostaria de dividir com vocês uma experiência que eu tive hoje. Eu dou aula particular também, e hoje praticamente não teve aula. Eu tive uma conversa com um aluno e algo que acho que a gente está junto há quase um ano, e ele nunca tinha me contado, eu quero dividir com vocês. Por obviedade, eu não vou abrir nomes aqui, até para guardar a particularidade do caso. Mas esse irmão que eu dou aula, ele me contou que ele tinha um irmão do meio que no ano de 2004, trabalhando como segurança em uma balada, ele foi morto. Tomou alguns tiros a queima-roupa e morreu no local. Esse irmão dele, músico da CCB, e por um problema no casamento ele se separou da esposa durante um período e depois eles reataram o relacionamento. E nessa que eles reataram, o rapaz ficou sem liberdade por um período, porque, como vocês sabem, fica aquele rumor, né? Será que ele pecou? Será que não pecou? E tá. E ele morre sem a liberdade. A mãe dele estava fora do país, recebe a notícia, vem de fora do país para o velório. Assim que ela pisa no aeroporto, a primeira pergunta que essa mãe faz é: você já ligou para os anciãos para que façam o funeral? Irmãos, isso me chocou. Isso me chocou hoje, muito. Eu já ouvi dezenas de casos, mas cada caso novo é chocante. Talvez, e não é uma crítica, nunca será, mas é querendo que a gente pense, reflita, pense e reflita. Se faz sentido um trem desse. Me acompanhe. Avisaram a mãe no caminho que o rapaz não teria funeral. Para nós que já fomos da CCB, ou para muitos que foram da CCB ou que são até o início dos anos 2000, sabe que não ter funeral é um sinônimo de salvação ou não, né? Ter funeral é um sinônimo de honra e salvação. Não ter, desonra e a não salvação. E que um gatilho mental das famílias é honroso e salvífico a legitimação do funeral e a legitimação da própria salvação em muitos casos. Embora muitos que estão aqui hoje vão falar: não, mas isso não existe mais, aí mesmo mudou. A gente não pode apagar o passado de como era, de tudo que foi sofrido pelas pessoas. A gente tem pouca empatia. Mas vamos comigo, caminha comigo. Aconteceu o velório, não houve funeral, o culto fúnebre ali não teve. Isso deixou toda a família muito mal, muito mal. E esse irmão que eu dou aula hoje, não falando o nome aqui por questões éticas, ele chamou uma prima, uma amiga, não sei, ele é moço na época, e foram congregar na central da cidade. Isso no final de semana, né? Perdão, no final de semana, tô lembrando da história. No final de semana. Tava arrasado, mal, não tinha... Destruído, completamente mal. Seu irmão morreu, assassinado, não teve funeral na igreja, não teve uma oração. E ele precisava, e ele me disse assim, falou: Bruno, eu falei pra minha prima, salvo engano, Deus precisa me encontrar nesse culto hoje. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de um consolo, eu preciso de uma esperança, eu preciso de alguma coisa. Eu não estou bem. Chegou no culto, o ancião mais velho da cidade estava presidindo. E pós-testemunho, ele diz o seguinte: irmãos, eu preciso dar um conselho para vocês, importante. Algumas famílias nos deixam numa situação muito complicada, uma situação muito difícil. Não sei se vocês sabem, esse final de semana morreu um rapaz aqui na cidade. E esse irmão que eu dou aula no último banco dos irmãos, no último banco lá atrás.
E esse menino que morreu, gente, aprontou tudo, foi pro mundo, se esbaldou, papapá. E a família vem ligando, pedindo o funeral. Isso nos deixa numa situação muito difícil. Gente, o irmão da vítima estava no culto. Se a situação do ministério em ter um pedido para fazer uma oração é difícil, imagina você ter perdido o seu irmão. Ao final do culto, esse irmão que eu dou aula foi até o ancião, apontou para ele e disse: irmão, se eu não permanecer nessa graça, saiba que o irmão tem parte nisso, porque eu entrei nesse culto precisando de uma palavra de esperança. E esse rapaz que o irmão falou que morreu e tal, eu sou irmão dele. O assassino ficou foragido 10 anos. 10 anos. Foi preso depois de 10 anos. Encontraram e foi preso. Esse meu aluno já não está mais na CCB. Mas essa história ficou. Quantos que não tiveram funeral? Quantas famílias que ainda acham que as pessoas que não tiveram funeral não têm salvação? É o caso da mãe desse rapaz, que ainda não entendeu o Evangelho, que ainda não tem intimidade com a palavra de Deus. Segundo esse meu aluno, a mãe dele sofre até hoje. O irmão mais velho tem uma tristeza profunda até hoje, com a incerteza da salvação do irmão e principalmente por não ter tido uma oração ali no funeral. Eu sei que esse é um caso em meio de milhares e milhares e milhares de casos. Isso não é uma crítica à CCB. Esse ancião, ele morre sem liberdade na pandemia por um problema. Mas mesmo não sendo uma crítica à CCB, é uma crítica a nós, a você. Porque esse irmão que me deu aula, que eu estava dando aula, ele me disse o seguinte, falou: Bruno, a minha idolatria ao ministério, a minha idolatria à igreja é tão grande, foi tão grande, que mesmo com isso, no fundo eu achava que ele estava certo. A minha crítica é a nós, porque nós somos idólatras. E em meio a tanta informação, a gente ainda continua fazendo segregação. Ainda tem um monte de Satanás fazendo proselitismo na internet, sem compromisso com o ensino verdadeiro. Eu começo a não achar que as igrejas não cristãs, ou pseudo-cristãs, ou que tem no seu bojo muitas heresias, e aí eu não coloco somente a CCB, mas várias, elas têm culpa, mas nós, os que estão lá dentro, talvez tenham mais culpa ainda. Porque a pior mentira é aquela verdade vista pelos olhos que engana a inteligência.